Glória a Deus. Glorioso Deus, Pai, como é bom te glorificar, Pai, te agradecer, louvar o teu nome. E nós estamos aqui na tua casa, graças a Deus. O Senhor nos trouxe, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir os demais irmãos à tua casa, com segurança, com tranquilidade, com paz. E que também o Senhor agora possa encher o nosso coração da tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, como é bom estar aqui na tua casa, diante do teu altar, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor nos trazer, Pai. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia de hoje, aqui na tua casa, a gente possa, Pai, louvar, a gente possa adorar, a gente possa, Pai, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, e falar contigo, meu Deus, diante de tudo que a gente também tem de necessidade, tem de desafio pela frente, e que o Senhor possa receber, que o Senhor possa estender a tua mão sobre a nossa vida, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, continuar cuidando da gente como o Senhor cuida no detalhe, Pai. Pai, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, pela tua salvação, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa agora entregar a melhor adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa, Pai. Usa o Teu servo aqui nessa noite, que a Tua palavra venha, meu Deus, em nome de Jesus, falar conosco, nos ajudar, nos transformar, mostrar o Teu caminho, Pai, o qual a gente deve a todo dia caminhar. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar a Tua presença sobre nós. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, encontre um lugar e fique na nossa vida em nome de Jesus, transborde na nossa vida em nome de Jesus, nos ajuda em nome de Jesus. Pai, no nome poderoso também do Teu Filho, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor, Pai. Tudo que esteja aqui roubando atenção, tudo que esteja aqui sendo uma preocupação, tudo que esteja aqui, Pai, em nome de Jesus, nos atrapalhando, tudo que esteja, meu Deus, em nome de Jesus, querendo nos aprisionar, que seja expulso agora no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, tome esse lugar e cresça para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós iremos agora te louvar, meu Deus. Receba o nosso louvor, para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Serenos e meigos, oh, como eu seria
Pegue sua Bíblia e vamos abri-la no Evangelho escrito por Lucas. Vamos abrir no capítulo de número 22. Eu quero falar hoje aos irmãos a respeito da segunda ordenança que Jesus deixou para a igreja, que é a ceia do Senhor. A primeira ordenança é o batismo. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Capítulo de número 22. Nós estamos há 2 semanas da ceia. Ceia é primeiro domingo de cada mês. E eu já estou aqui motivado pelo Espírito Santo. Até falei com o Espírito Santo hoje à tarde. Falei, Espírito Santo, mas não é muito cedo essa palavra. Vamos pregar ela domingo que vem. E aí o Espírito Santo disse assim para mim, falou, não, vamos pregar hoje essa palavra, porque tem gente que precisa desse tempo para poder se preparar. Tem gente que já está preparado, tem gente que está acostumado a se preparar na última semana, tem gente que nunca se prepara, mas o Espírito Santo me disse que tem gente que vai precisar desses 15 dias para poder estar pronto para participar da ceia do Senhor. Amém, irmão? Capítulo número 22, versículo de número 7 e 8. E depois nós vamos desenvolver outros versículos na mensagem que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Versículo 7 diz assim a palavra de Deus: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Repita comigo, fala assim: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Amém. Podemos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho procurado ensinar aqui, principalmente aos novos convertidos, toda essa relação que existe na Bíblia com o Velho Testamento e o Novo Testamento, o povo de Israel e a igreja do Senhor Jesus. Tem tudo a ver, está tudo conectado. Então a gente tem sempre procurado avisar os irmãos para que quando olhar, por exemplo, para o Velho Testamento e ver lá, por exemplo, Israel, você vai olhar Israel como sendo o país, como sendo a nação escolhida para que Deus pudesse ter um relacionamento. Então, em toda a terra, Deus se relacionava com os descendentes de Abraão. E quando você olha para o Novo Testamento, é a mesma coisa. Hoje Deus continua tendo uma nação sobre esta terra, com a qual Ele se relaciona. E essa nação, por exemplo, o Velho Testamento vem de Abraão, os descendentes de Abraão. Novo Testamento vem de Jesus Cristo, todo aquele que é nascido de novo. João capítulo 1 vai falar sobre isso, que Jesus veio para todos, porém nem todos o recebeu, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes então o direito de serem feitos filhos de Deus. Então todos que recebem Jesus começam a fazer parte desse povo separado, escolhido por Deus. E isso vai acontecer em toda a terra, em todos os países. Então a igreja do Senhor Jesus, você sabe, existe hoje diversas igrejas. E no meio todas essas igrejas, qual é a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus é aquela que prega a palavra,
que prega a Bíblia sem alterar, sem mexer nela. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, que tem alguns que pregam a Bíblia, mas alteram a Bíblia. Por exemplo, a religião colocou 7 livros a mais na Bíblia. Esses 7 livros, eles são conhecidos como livros apócrifos. Está escrito lá na Bíblia religiosa. Está escrito lá. Não somos nós que falamos, está escrito lá que existem 7 livros apócrifos, né? Existem outros que mexem na estrutura da Bíblia. Agora, qual é a verdadeira Bíblia? Tem a verdadeira Bíblia? Tem. Essa Bíblia, por exemplo, que nós fazemos uso dela, é a Bíblia verdadeira. Aí você vai dizer assim, o senhor fala isso que é porque para puxar aí a sardinha para o seu lado. Não, não é não. Veja bem, existe uma Bíblia verdadeira que não somos nós, pastores, que a identificamos, que a imprimimos, né? A Bíblia verdadeira, ela faz parte de todos os livros que são canonizados. Então, esses livros, eles foram reconhecidos como livros sagrados por terem conteúdos precisos, históricos, nomes de reis, datas e todos os detalhes que foram buscados para fazê-los então livros consagrados. E isso foi feito por 70 homens estudiosos, pesquisadores. Esses 70 homens fizeram então a separação desses livros, e por isso a Bíblia verdadeira, ela é chamada de Septuaginta. Você vai encontrar isso lá no Museu da Bíblia em Israel. Então, o que é a Septuaginta? São os livros que foram separados pelos 70, que não eram pastores, não eram protestantes. Eles apenas separaram esses livros que fazem parte da Bíblia, que nós podemos dizer assim na nossa maneira de falar, Bíblia verdadeira. E depois ela vai sendo acrescentada, mudada. Então você vai ver, Bíblia da mulher, não precisa ter Bíblia da mulher, Bíblia é Bíblia. Bíblia dos jovens, não precisa ter Bíblia do jovem, Bíblia é Bíblia. A Bíblia sobre uma nova interpretação, não precisa ter uma nova interpretação. A Bíblia não é para ser interpretada. A Bíblia, ela é revelada. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então veja bem, a Bíblia fala que hoje Deus continua tendo uma nação. Então toda igreja que prega esta Bíblia verdadeira aqui, sem nenhuma má intenção, toda igreja que pregar a palavra de Deus como ela é a igreja do Senhor Jesus. Então você vai encontrar, por exemplo, igrejas religiosas que são tendenciosas, você vai encontrar seitas que também são tendenciosas, e você vai encontrar também algumas igrejas denominadas evangélicas que também destoam da palavra de Deus. Então você tem que, você tem que pedir a Deus uma direção espiritual na sua vida, e você ter a sua Bíblia, para que quando alguém for falar de Deus, você conferir na sua Bíblia, como agora, por exemplo. Você está aí com a sua Bíblia aberta, e eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para falar o que eu acho, eu não estou aqui para montar um texto, eu estou aqui apenas para te ensinar. A função de pastor é essa, ensinar você a conhecer a Bíblia. E é isso que eu quero propor nesta noite, falando para você a respeito da comunhão. Então, quando nós olhamos, então a gente precisa ter esse cuidado de entender as coisas do Velho Testamento e as coisas do Novo Testamento. Jesus, ele vai exatamente mostrar isso para a gente aqui nesse texto. Ele vai viver parte do Velho, e ele vai sinalizar a abertura do Novo. Olha que bacana isso. Então ele fala assim para os seus discípulos, olha aí o que está escrito na palavra: chegou o dia da festa dos pães asmos. Isso aqui é velho. Por exemplo, a igreja hoje, quando a gente fala assim,
que a igreja ela não cumpre mais a lei, é sobre esse aspecto aqui, ó. Quando alguém pensa assim, mas os mandamentos, não, a gente não dispensa os mandamentos, não. A lei que nós dispensamos são os rituais, são aquelas partes pelas quais o Senhor Jesus, ele fez com que nele fosse cumprido aquelas coisas. Então, que nem, por exemplo, olha, no Velho Testamento, Israel, descendente de Abraão, tinha que fazer essas festas. Dentre destas festas, a festa dos pães asmos. Você vai ver na Bíblia, tem a festa dos tabernáculos e tantas outras. Você vai ver aqui, por exemplo, nesse texto, a festa da Páscoa, né? Só que hoje, essa nação, a igreja, o povo de Deus hoje, não precisa mais cumprir essas festas. Por quê? Por exemplo, a festa dos pães asmos, ela se cumpriu em Cristo. O propósito dela se cumpriu em Cristo. Você vai ver, por exemplo, aqui que a festa da Páscoa se cumpriu em Cristo. A festa dos tabernáculos se cumpriu em Cristo. A festa das primícias se cumpriu em Cristo. Todas as festas, elas se cumpriram em Cristo. Então, o que era a festa dos pães asmos? A festa dos pães asmos, ela antecedia a festa da Páscoa. E era um período em que eles, então, só comiam pão sem fermento, pão asmos. Por isso, a festa dos pães asmos. E eles, então, tiravam todo o fermento de casa. Você vai ver isso hoje comigo, o motivo. E você vai compreender esses detalhes. Então, fala aí que, chegando o dia desta festa, a festa dos pães asmos, então, ele estava aí, por exemplo, importava comemorar nesses dias a festa da Páscoa. E aí Jesus fala assim para Pedro e João: vai preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então você vê, Jesus era judeu, e ele estava vivendo aqui, ele estava cumprindo a lei, e ele então celebra aqui a festa da Páscoa. Mas você vai ver aí na sua Bíblia, caso você não tenha aí, por exemplo, uma Bíblia que tenha sido alterada, você vai ver que lá no versículo de número 19, vai estar escrito assim: a última Páscoa, vírgula, a ceia do Senhor. Quem tem esse texto como título? Quem tem? Eu tenho uma mão aqui erguida, tem uma lá. Oi? No 14? Muito bem, a última Páscoa, então, está no 14. E no 19? Ceia do Senhor, um outro estilo. Então, veja bem, ó, no 14, última Páscoa, e no 19, ceia do Senhor. Entendeu? Quem tem aí? Levanta a mão assim, ó. Tem essa informação? Alguns não vão ter. Por quê? Porque essas novas traduções, mas isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você veja bem, que no versículo 14, vai falar que Jesus, ele celebrou a última Páscoa. Se Jesus celebrou a última Páscoa, então não tem mais, porque a última é a última. A última. Então é por isso que a igreja do Senhor, e aí começa a haver diferença. Aí você começa a encontrar algumas diferenças em algumas igrejas que observam a palavra de Deus e algumas igrejas que engolem a palavra de Deus. Então você vai ver que, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus, ela não comemora a Páscoa por causa disso, porque a Páscoa se cumpriu nele. E lá em Coríntios você vai ver um versículo, o apóstolo Paulo fala assim: Jesus é a nossa Páscoa. Amém, irmão? Então Jesus, ele cumpriu a última Páscoa. E aí no versículo 19, de acordo com a maioria aí, vai falar então que no dia em que ele comemorou a última Páscoa, ao invés dele comer a Páscoa,
ele vai lá, então, versículo 19. Ao invés dele, o que tinha na Páscoa? Na Páscoa tinha o cordeiro, na Páscoa tinha ervas amargas, na Páscoa tinha os pães asmos. Ao invés dele pegar o cordeiro, ao invés dele pegar o pão asmo, e ao invés dele pegar, então, as ervas amargas, o versículo 19 fala assim, que ele então tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, olha o que você está aprendendo aqui. Você está aprendendo que a Bíblia está ensinando para você, que Jesus, então, ele celebrou a última Páscoa, e naquele dia, ele abriu, ele instituiu a Santa Ceia do Senhor para o seu povo. Ele falou: faça isso agora, esquece agora daquilo lá, agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, o que eu quero que você entenda com isso aqui? Que a Santa Ceia e a Páscoa é uma continuidade. Então, a ceia é uma continuidade dos propósitos que existia na Páscoa. A Páscoa para os judeus e a Santa Ceia para a igreja do Senhor Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então ele fala assim, que era necessário, por exemplo, ele fala lá no versículo número 7, importa que a gente comemore a Páscoa. Então, se era importante comemorar a Páscoa, também é para o povo de Deus hoje celebrar a ceia. E ele fala assim, ide e prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Aí o versículo 9 traz uma pergunta dos apóstolos muito interessante. Eles perguntam assim: onde queres que a preparemos? Então veja que Jesus está dizendo: vocês vão e vocês preparam. Mas os apóstolos sabiam que a Páscoa não poderia ser preparada em qualquer lugar. Assim como a ceia também não pode ser preparada em qualquer lugar. A ceia não se pode tomar lá em casa. A ceia não se pode tomar lá no trabalho. A ceia não pode se tomar em qualquer lugar. Então veja que eles fizeram essa pergunta, e é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Escuta, eu preciso participar da ceia do Senhor. E onde que eu vou tomar a ceia do Senhor? E aí Jesus vai dizer para eles: olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar um homem lá, e vocês vão seguir aquele homem vai ter um cântaro na cabeça. Então poxa, mas eu vou lá na cidade e vou procurar um homem com um cântaro na cabeça, eu vou me confundir com tantos homens. Não, porque esse ofício não era para homem, esse ofício era para mulheres que iam buscar as águas, punham na cabeça e traziam. Encontrar um homem com um cântaro na cabeça ia ser uma coisa inusitada. Então Jesus estava dando uma referência não do normal, Jesus estava dando uma referência do sobrenatural. Nós estamos aqui não para viver o normal, nós estamos aqui para viver o sobrenatural. E você precisa se acostumar com isso, você precisa parar de fazer conta. Você precisa parar de só ser raciocínio, você agora precisa nascer do Espírito. Você precisa ser espiritual. Você precisa acreditar em milagre. Você precisa acreditar em sinais. Você precisa acreditar em céu. Você precisa acreditar nos anjos, no Espírito Santo. Você precisa se misturar com essas coisas agora. Você está fazendo parte delas. Então a Bíblia fala, olha, que Jesus vai falar para eles aí, depois em casa você lê, vocês vão lá e vocês vão seguir esse homem. E eles foram lá, seguiram o homem e encontraram lá um lugar, que Jesus disse: ó, o lugar vai estar lá preparado.
Então veja que a ceia, você não pode tomar ela em qualquer lugar. Ah, se eu não tomar aqui, tomo lá. Se eu não tomar lá, tomo lá. Não. Veja que a Bíblia fala, por exemplo, se você pegar lá em Êxodo, só vou te apontar, para a gente, senão a mensagem não anda. Vai lá em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo número 12. Aí está o texto da Páscoa. A Páscoa começa aqui. Então, Êxodo, capítulo 12. Vocês vão achar aí a partir do versículo, a instituição da Páscoa. Quem achou, diga amém. Então está na Bíblia. Então nesse texto, o que vai falar? Que a Páscoa, o Senhor então orientou que eles tomassem para si o cordeiro, e cada um tomasse o cordeiro lá na sua casa. Isso é a Páscoa, na sua casa. E eles então degolaram o cordeiro e passaram o sangue sobre a porta, e eles comeram esse cordeiro que deveria ser assado. Então assim é a Páscoa. Mas a ceia, quando Jesus fala assim, vai lá e prepara a ceia. Então a ceia, ela deve ser preparada segundo todos os ensinamentos que você vai ver comigo da palavra de Deus, que a ceia, ela deve ser preparada na casa, mas não na nossa casa, mas na casa do Senhor. Na casa do Senhor. E não é, por exemplo, qualquer casa do Senhor, é na casa do Senhor, aonde aquele homem com o cântaro te guiar, aquele homem que Jesus disse assim, olha, ele vai ser um homem diferente, você vai seguir, ele vai ter um cântaro na cabeça, não é isso? Então aquele homem simboliza o Espírito Santo. Você deve buscar a orientação do Espírito Santo na sua vida, para você saber qual igreja que você vai congregar, qual igreja que você vai realmente botar a sua vida, para que ela venha receber o desenvolvimento. Não é qualquer igreja que serve, não é roupa, não é sapato, não é assim, eu vou em qualquer uma, e desde que eu me sinta bem. Não é uma questão, senão eu vou ter que ficar escolhendo aqui uma mensagem para que você possa se sentir bem. Senão Deus não vai falar com a gente, porque eu vou ter que ficar. É isso que hoje a gente vê como prática em muitas pregações, escolher uma pregação que seja emotiva, uma pregação que seja produtiva, que seja seja positiva, e aí Deus não fala conosco, porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, a Bíblia fala que ela serve para 3 coisas: para ensinar, para corrigir e para redarguir. Então, quando Deus fala conosco, é com esses 3, não é só para consolar a gente, não, mas é para ensinar a gente. Por isso que eu estou procurando ensinar você aqui. A palavra de Deus, ela fala com a gente para exortar a gente. Mas para exortar, pastor? A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar quando o Senhor nos exorta. Por quê? Porque Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Então, quando Ele nos corrige, é sinal que Ele ainda nos ama. É sinal que Ele ainda está trabalhando na nossa vida. Então veja que a ceia, ele tem esse propósito, precisa ser preparada. Você precisa ir ao lugar. Vou fazer aqui em casa. Tem gente fazendo ceia em casa, motivado pela cabeça de muita gente maluca. Então a palavra de Deus, ela fala que você deve então participar dessa comunhão na casa do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer para nós que a ceia, ela não é uma festa comum, ela não é uma cerimônia, ela é uma aliança. A ceia é uma aliança. Ela é, na verdade, a 8ª aliança de Deus conosco. Então, por exemplo, quando você olha aqui para o nosso púlpito, você nunca vai esquecer disso. Está vendo aqui, olha, você tem esses apoios, está vendo esses anéis aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alianças, ó. 8 alianças que Deus fez com o homem. 7 alianças foram quebradas pelo próprio homem, porque Deus fazia as alianças, mas o homem não conseguia sustentar essas alianças. Então a gente observa, por exemplo, Lucas, vai lá em Lucas, capítulo de número 22, lá onde a gente estava, Lucas capítulo 22, olha lá no texto da ceia, versículo 20, fala assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então veja que a ceia é a nova aliança, aliança do sangue de Jesus. Está vendo aí? Então, por isso que é uma ordenança. Todos nós temos que participar. Não é assim, eu não estou preparado. Tem que se preparar. Eu não estou pronto. Tem que se aprontar. Eu tenho muita coisa para fazer. Então vamos começar a fazer. Porque se você não participa da ceia, você não tem aliança. Aliança. Você vai ser como aquela pessoa que vive junto. Nós somos casados. Não, casado não, vive junto. Casado é quem é casado. Mas essa lei agora, não, essa lei nada. Essa lei fala que a pessoa que vive junto, ela está no regime de concubinato. Ela está em outros regimes, mas o casamento continua sendo casamento. Casamento é casamento. Então quem não tem uma aliança, não tem compromisso. Ninguém assumiu o compromisso. Moramos juntos. Cada um paga metade. Se você paga metade, seu marido paga metade, então vocês não são casados. Vocês têm uma aliança. Por isso que você precisa participar do encontro de casais, para você aprender o que é ser casado. Casado é casado. Casado é junto e misturado. Amém? Fica bravo não, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então você vê, tem gente que está junto com Jesus. E precisa saber que estar junto com Jesus é uma coisa. Tem gente que conhece Jesus. Tem gente que vive na periferia da cruz. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer uma aliança. Amém, irmão? Então ele fala aí, né? Que depois de ter ceado, ele pegou o cálice e ele disse: olha, esta é a nova aliança. Por que nova? Porque a 7ª estava sendo quebrada. A 7ª estava sendo... E qual era a 7ª? Ora, a primeira aliança é a aliança lá no Éden, conhecida como aliança edêmica. A segunda aliança Deus faz com Adão, ela é conhecida como aliança adâmica. A terceira aliança, ela é a aliança que Deus faz com Noé, a aliança noética. Depois a quarta aliança, é a aliança que Deus faz com Abraão, prometendo para ele que todas as famílias seriam benditas nele, aliança abraâmica. Depois de Abraão, ele vem e faz aliança mosaica. Depois ele vem e faz aliança palestiniana. Depois ele vem e faz a 7ª aliança, que foi a aliança com Davi, chamada aliança davídica. E aqui Jesus está no tempo da lei, vivendo esta aliança. Mas ele está dizendo assim, esta também está sendo quebrada. Qual era essa aliança? Essa aliança é que do trono de Davi, Deus ia fazer com que houvesse um descendente que tornasse esse trono então eterno. E o descendente chegou, Jesus chegou, tomou esse trono, a aliança estava cumprida. E agora então ele fecha essa aliança e ele abre uma nova, porque senão a gente ficaria de fora. Nós não somos descendentes de Abraão. Nós não tínhamos essa promessa.
Então essa nova aliança alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Então, para cada um Deus falou, olha, lá no Éden Deus falou, para Adão Deus falou, e para nós Ele falou também. Essa oitava aliança Ele falou assim para nós, está lá em Hebreus capítulo 8, depois você vê em casa, mas Ele falou assim, ó, serei o seu Deus, usarei de misericórdia, e de seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Essa é a aliança que Ele quer fazer conosco. Sabe, essa é a aliança que Ele quer fazer conosco. Ser o nosso Deus. A gente não nasce tendo Ele como Deus. Não. Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que não. A verdadeira Bíblia diz que não. A verdadeira Bíblia que diz que todos nós nascemos criaturas de Deus. A Bíblia verdadeira vai dizer que todo aquele que recebe Jesus é nascido de Deus. Então, para ser nascido de Deus, nós temos que receber Jesus. Aleluia. Então veja que Jesus então faz, serei o seu Deus. Jesus é o nosso Deus. Você pode erguer a mão e dizer, Jesus é o meu Deus. Meu Deus, o meu Deus, meu Deus. Serei o teu Deus. E usarei de misericórdia, de seus pecados não me lembrarei mais. Veja aqui, é uma aliança. É uma aliança. Aí se você abrir comigo Romanos, você vai ver que nessa aliança, Jesus então, de acordo com Lucas lá, ele fala assim, né, que ele toma o pão, e ele pega o pão e ele fala assim, tomai e comei, isto é o meu corpo. E aí depois deles terem ceado, diz o texto que ele pega o cálice, e ele fala assim, esta é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então ele dá o pão e fala assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E quando ele dá o cálice, ele fala assim, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Então você sabe disso, que essa aliança, né, ela foi conquistada com um sacrifício. A Páscoa tinha o sacrifício do cordeiro. A ceia tem o sacrifício de Jesus, que segundo a ótica de João Batista, ele mistura isso, olhando para a Páscoa e visualizando a promessa da comunhão da ceia, ele fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então veja que ele dá o seu corpo e ele dá o seu sangue nessa aliança. Aí Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a gente entrar nessa aliança. Pastor, como é que eu entro nessa aliança? Eu entro dando uma oferta? Eu entro dando alguma coisa? Eu entro cantando? Eu entro louvando? Eu entro sendo filho de crente? Como é que eu entro? Eu sou filho de pastor, eu sou filho de crente, eu tenho, meus avós têm a promessa, e como é que eu faço parte dessa aliança? Então o apóstolo Paulo, ele fala aí no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a, que é o vosso culto racional. Então não é dinheiro, porque Jesus não fez aliança com dinheiro. Não é palavra, eu prometo. Jesus não fez uma aliança de palavra. Não é com bens. Jesus não fez aliança com bens. Jesus fez aliança, ele disse, o meu corpo e o meu. Então nós temos que apresentar algo que seja à altura. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando você se apresentar nessa aliança, não adianta você se apresentar com palavra. Você tem que se apresentar com o vosso corpo, em forma de um sacrifício e santo e agradável a. É isso que Deus quer. Deus quer você. O que agrada a Deus não são palavras, o que agrada a Deus é você.
Amém? Pode aplaudir, glorificar Ele, louvando e glorificando o Senhor. Tudo aquilo que você quiser falar para Deus, você faz. Você faz. Apresente a Ele. Deus, eu quero te adorar, então adore. Deus, eu quero ser um separado, então se separe. Deus, eu quero ser consagrado, então se consagre. Apresente a Ele o vosso corpo. Aí a pessoa fala assim: mas o que vale é o espírito. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que nós devemos nos apresentar em espírito, mas nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Não adianta nada a gente, ter espírito, mas a gente entregar o nosso corpo ao pecado, entregar o nosso corpo ao diabo, entregar o nosso corpo ao mundo. Deus não quer somente as nossas confissões, Deus não quer somente as nossas poesias, Deus não quer somente os nossos provérbios, Deus quer por completo. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Então é uma entrega. Nós não podemos fazer essa aliança de uma maneira desproporcional. Poxa, Jesus fez o que Ele fez e eu então entrego a minha palavra. Não, entregue-se por completo. E a Bíblia fala então que dentro disso o apóstolo Paulo vai lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo então ele vai trazer isso para a igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. No capítulo de número 11, na minha Bíblia, no versículo de número 17, fala assim, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Está na sua aí? Então, essa é a nossa Páscoa. É a ceia do Senhor. Os irmãos acharam? Aí no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja, porque eu recebi do Senhor. Os irmãos acharam? 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele está dizendo assim, aquilo que Jesus me ensinou, eu vou ensinar para vocês agora. Então isso aqui não é da cabeça de um homem. Isso aqui não é uma carta qualquer. Por isso que ele é um texto bíblico. Ele vai ensinar o que Jesus ensinou. Então ele vai ensinar os propósitos da ceia. E é isso que eu quero ver. Ele vai ensinar os preparativos. Lembra que Jesus falou para aqueles dois apóstolos: olha, vocês vão preparar a Páscoa. Quem se lembra lá de Lucas que nós lemos? Lembra? Amém. Agora aqui você vai ver os preparativos para a ceia, que são muito misturados, são muito parecidos. Então, a ceia do Senhor é uma ordenança. Diga assim: a ceia do Senhor é uma ordenança, é uma ordem. Se é uma ordem, nós precisamos cumpri-la. E aí, o apóstolo vai agora ensinar a gente a se preparar para cumprir essa ordem. Então, como que nós vamos cumprir essa ordem, pastor? Lá em Êxodo, por exemplo, nós não vamos lá, mas lá no capítulo 12, onde eu te mostrei lá, depois em casa você vai ver. Você vai ver que quando eles iam preparar a Páscoa, eles tinham que pegar o cordeiro, porque eles não tinham Jesus, eles tinham cordeiro. Então a palavra vai dizer assim para eles: olha, no 10º dia do mês da Páscoa, vocês vão separar um cordeiro, pegar esse cordeiro e colocar em casa. No 14º dia vocês vão imolar esse cordeiro. O que significa imolar? Passar
por exemplo, na veia jugular do cordeiro, né? E imolá-lo para que o sangue seja derramado. Então veja bem, presta atenção nisso. Não era um cordeiro qualquer. Tem gente que fala assim: eu vou para a ceia. O que é a ceia? A ceia, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Então, mas aí a pessoa, ela vem despreparada. Ela vem, por exemplo, sem saber o que ela está fazendo, sem saber o que ela está realizando. Ela só vem porque ela foi batizada. E ela foi batizada porque ela aceitou Jesus. E as coisas vão acontecendo assim, ó, de uma maneira automática. E não tem nada de espiritualidade nisso. Então, lá em Êxodo fala assim: você tem que pegar o cordeiro e colocar na sua casa. Por que eles tinham que colocar o cordeiro na casa deles? E nós não, nós precisamos também. Para a gente poder participar da ceia, nós temos que pegar o nosso cordeiro e colocar na nossa vida. O nosso cordeiro quem é? Jesus. Então, para participar da ceia, nós temos que pegar Jesus e colocar, nós temos que ter identificação. Imagina vocês, pega lá um cordeirinho, tinha que ser no máximo de 1 ano. Olha que bichinho bonitinho. No máximo de 1 ano, um borreguinho. Piludinho, macho, sem defeito. Tinha que ficar com ele 4 dias. As crianças iam dar até nome para ele. Ia criar uma identidade, ia dar comida, ia dar água, de noite ia fazer dormir. De manhã ia brincar com esse cordeirinho 4 dias, ia criar uma identificação com a família. No 4º dia ia ter que matar esse cordeiro. Como é que ia fazer? Quem vai matar? Eu não vou. Eu também não tenho coragem. As crianças falavam: não, pai, não mata. A mãe falava: não, olha as crianças, não vai matar. Criou uma identidade. E tinha que matar, derramar o sangue, passar o sangue na porta, tinha que assar e ainda tinha que... Olha isso, não, eu não vou comer. Tem gente que se criar uma galinha em casa não come. Então criava uma identidade. A pessoa participa da ceia e não tem identidade nenhuma, ela não sofre. Ela não sabe o que é a ceia, ela não sabe o que é o sacrifício de Cristo. Ela não sabe que a ceia é justamente o corpo dele, é justamente o sangue dele que foi derramado para que fosse pago a nossa dívida com o pecado. A Bíblia fala que foi pago um alto preço. O sacrifício de Cristo foi um alto preço. E nós não temos identidade com Ele, a gente não sofre. A gente passa, por exemplo, uma semana, passa um mês e a gente vem e toma ceia. E como que você tomou? Eu tomei. Mas o que você fez para tomar? Não fiz nada. Você não melhorou nada? Não melhorei nada. Ninguém falou para mim que precisa melhorar. Mas você não fez nenhum esforço, você não fez nenhuma consagração, você não venceu nenhum vício, você não transformou a sua vida. Não, eu fui lá, claro, Jesus já fez a parte dele, mas e a nossa? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, porque Jesus apresentou o lado dele, mas nós precisamos apresentar alguma coisa, nós precisamos acrescentar. Não é só chegar e comer o que está pronto. Tem gente que chega em casa, come o que está pronto e ainda vai dormir e ronca. Não lava um copo. Não esquenta um arroz. E se tiver sem sal, ainda reclama. Assim é na ceia. A gente chega sem saber, despreparado, não fizemos nada. E Jesus fez tudo. Jesus tudo e eu nada. Jesus tudo e eu nada. Que ceia é essa? Que ceia, que preparativo é esse? Então veja, tem que ter uma identidade. Você tem que saber o preço que foi pago pela tua vida, para que você possa pegar uma distância do pecado, porque Jesus morreu por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, e isso tem que manter uma distância da gente do pecado. Por que a pessoa ela vive no pecado? Porque ela não sabe o preço que foi o pecado.
Você precisa colocar Jesus na sua vida. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa amar Jesus. Você precisa ser de Jesus. Amém? Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. O cordeiro em casa. Põe Jesus em casa. Aleluia. Aí você pega lá, por exemplo, vai lá em 1 Coríntios. Vai lá em 1 Coríntios. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. O que eu tenho que preparar? Bom, eu tenho que colocar Jesus na minha vida. Você tem que colocar Jesus na sua vida. Andar com Ele. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Preparativo da ceia. Falei, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi Então, preparativo para a Páscoa. Preparativo para a Páscoa. Tinha lá, então, por exemplo, eles tinham que tirar a festa dos pães ázimos, tirava o fermento. O nosso preparativo para a Páscoa, tirar também o fermento. Eles tiravam o fermento. Então comiam pão duro. Nós precisamos tirar o fermento segundo o simbolismo do fermento para nosso tempo. O que é o simbolismo do fermento? É tudo aquilo que estraga. Você tem que tirar, para você se preparar para a ceia, você tem que tirar tudo aquilo que estraga na sua vida. Você tem que tirar tudo aquilo que fermenta. A hipocrisia, o coração duro, as dissensões, as rivalidades, as brigas conjugais. A gente se pega o mês inteiro, a semana inteira, e aí a gente vem tomar ceia. E aí a gente chega aqui, pega o pão e pega o cálice. Imagina comigo o preço daquele pão. Porque aquele pão não é pão, é o corpo. O preço daquele cálice, porque não é o suco, é o sangue. E eu venho do jeito que eu estou, sem falar com a minha esposa, com rivalidade com os meus filhos, uma briga com todo mundo no trabalho, no trânsito eu sou, o inverso. Na igreja eu sou um santo, mas no trânsito eu sou um demônio. E aí eu venho tomar ceia. E não venho com nada. Não, eu trouxe uma oferta. Que oferta? Não, mas eu quero antecipar meu dízimo. Que antecipar dízimo? É você. O alvo é você. O alvo não é a oferta, o alvo não é o dízimo. O alvo é a tua salvação. Então a gente tem que tirar o fermento. Mas é porque o senhor não tem o marido que eu tenho. Graças a Deus que eu não tenho o marido que você tem. É porque o senhor não tem a esposa que eu tenho. Graças a Deus que eu não tenho a esposa que você tem. Problema seu. Tira o fermento. Abaixa o tom. Fala melhor com o seu marido. Fala melhor com a sua esposa. Mas é que o senhor não conhece. O meu marido não é crente. Então seja você crente. Coloque em ordem a sua casa. Porque estava falando com a minha esposa isso hoje. Você sabe que as coisas ruins pegam. Gripe faz o quê? Pega. E coisas boas também. Se você melhorar, o seu marido vai. E se o seu marido melhorar, você vai. Ceia. Nós vamos ter a ceia. E aí aquele terror dentro de casa, aquele desentendimento, aquela aflição, aquela briga, desentendimento, falando até em se separar. E aí vamos tomar ceia falando em separação. Vamos tomar ceia na infidelidade, no pecado, de olho grande, de inveja. Nós temos que tirar esse fermento. Temos que tirar esse fermento, porque nós somos povo de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus e glorificar.
Lá em Romanos, no texto que nós lemos, capítulo 12, vai lá. Versículo de número 2. Preparativo para a ceia. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que a gente precisa fazer para se preparar para a ceia? Não se conformar com este século. Nós temos que ser diferente, pessoal. Nós não podemos ser igual aquelas pessoas que estão no mundo, vivem no mundo e com o propósito do mundo. Eles têm um propósito. Nós temos um outro propósito. Qual é o nosso propósito? A ceia. E eu não posso trazer para a ceia as conformidades do mundo. Porque está escrito na palavra. Para que a gente não ande no mundo e não cobice o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque o mundo é inimigo de Deus. Então eu não posso estar em conformidade. Eu não posso me parecer com o mundo. Eu tenho que me parecer com Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Então eu tenho que apresentar, eu tenho que me apresentar em conformidade com Ele, não vos conformeis com esse mundo, mas renova. Agora nós somos crentes, dá para você entender isso? Fala para quem está falando, você é crente. Você já viu aquela pessoa que nasceu no Brasil, que nunca estudou, nunca se preparou e quer falar inglês? Assim somos nós. Sabe, nós temos que encontrar o nosso lugar, nós temos que encontrar a nossa nação. Se nós somos do mundo, então nós temos que andar em conformidade com o mundo, nós temos que parecer com o mundo. Agora, se nós somos de Cristo, nós temos que estar em conformidade com Cristo, em conformidade com a igreja. Fala para o irmão, fala, eu não pareço crente, fala aí, eu não pareço crente, fala, olha para mim, não, fala a verdade, só de olhar você já fala, aquela serva de Deus. Não precisa nem botar um adesivo no carro com um versículo. Só na hora que você desce do carro, as pessoas já falam, olha que servo, olha o vaso. Quando você desce do carro, as pessoas já falam, olha a serva de Deus, mulher de oração. É ou não é? É assim que tem que ser. Você não precisa botar camiseta, I love you, Jesus. Não precisa. Eu não tenho nada no meu carro, pode ir lá ver. Nossa, pastor, não põe nenhum versículo. Não ponho, eu sou uma carta aberta. Eu tenho que ser uma carta aberta. Não tenho nada na minha casa assim escrito na porta, não tem nada. Está lá escrito, o Senhor é o meu pastor, nada, e o pau comendo lá dentro. E os vizinhos falando, nossa. Fala para mim. Então é isso que Jesus está falando. Nós temos que preparar, nós temos que renovar o nosso entendimento, nos preparando para a ceia do Senhor, não nos conformando com as coisas deste mundo. Quem pode aplaudir ainda Jesus? Aleluia. Já estamos finalizando, capítulo 11 de 1 Coríntios. Vai lá, capítulo 11 de 1 Coríntios. Como que nós vamos nos preparar? Capítulo 11, 28, fala assim, pastor, eu ouvi uma chamada no rádio que é para vir todo mundo para a ceia. Da nossa igreja, não. É verdade, é de outra igreja. É para vir católico, é para vir feiticeiro, é para vir macumbeiro, é para vir...
É para vir todo mundo. Vamos ver o que está na Bíblia? Olha o que está na Bíblia. Na Bíblia fala assim, ó, no texto da ceia, capítulo 11, versículo de número 23, desculpa, 28. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma do pão e beba do... Então precisa se examinar, não é para todo mundo não. Mas como assim se examinar? Como assim? Olha o 27. O 27 fala assim, ó, por isso aquele que comer o pão, olha todo mundo aí, ó, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vai ser abençoado? Não, o contrário, vai se tornar réu. Olha todo mundo aí, ó, onde as pessoas... Aí as pessoas falam, vou na igreja, mas parece que as coisas pioraram. Claro que piora, está fazendo tudo errado. Mas o pastor falou, mas você não está lendo na sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Você tem aí um baita de um celular de 12 mil reais, até flexível, dobra em 4 para colocar no bolso. Mas não tem uma Bíblia para conferir? Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito no versículo de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir que é o corpo, não é pão, não é suco, é o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo. Juízo é coisa boa? Pergunta para quem fala, quer um pouco de juízo aí? Juízo de Deus? Quando Deus aplicou juízo, veio tanta chuva, que virou um dilúvio. Quando Deus aplicou o juízo, veio tanto fogo, tanto enxofre, que acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Pergunta para o irmão, quer juízo? Quer juízo? Quer juízo? Olha isso. Ah, vem todo mundo. Eu não sei que Bíblia. Versículo de número 30, olha aí. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque participam da ceia sem discernir, sem estar preparado. Se prepara. Fala para o irmão, fala, se prepara. Antigamente a pessoa falava assim, Deus me livre e guarde, eu não vou participar da ceia porque eu não estou preparado. Olha só, mas você tem que participar, é ordenança. Se você não participa, você não tem aliança, sua aliança está quebrada. Mas pastor, então o que eu faço? Eu não estou preparado, tem que participar. O que eu faço? Se prepara, se arrepende, procura um conselho pastoral, muda a sua vida, se coloque em oração, leia a palavra, porque nós não estamos aqui, sabe assim, para a gente passar um tempo legal. Nós estamos aqui trabalhando. Quero que você saiba disso, sabe? Não quero que você saia de casa e fale assim, eu vou para a igreja, vai ser legal. Não tem nada de legal aqui. Aqui não tem nada de legal, eu não sou legal. Entendeu? Aqui nós estamos todos, eu estou aqui trabalhando. E você está aqui trabalhando. Mas trabalhando por quê? Pela sua salvação. Salvação, que só tem uma, amém? Pode aplaudir, glorificar a Deus. Aí pertinho, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, olha o que fala aí, ó. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo? Então veja que a ceia é o cálice abençoado, é o corpo para que haja comunhão. Então é necessário que a gente, eu estou na igreja, está na igreja, é um passo, mas você precisa mais do que estar na igreja, você precisa estar na comunhão do corpo,
na comunhão do sangue. Amém, irmão? E aí ele fala assim, por exemplo, né, que nós precisamos disso, por quê? O que é esse momento da ceia? É o momento, ele fala assim, faça isso em memória de mim. Quer dizer, isso aí é para a igreja é a noiva. Aí aqui existe um simbolismo. Sabe aquela noiva que está querendo casar? Sabe quando você era solteira? Agora você está casada, quer largar. Mas lembra quando você era solteira que você queria casar? Lembra? Que você não podia ver um homem que você falava assim, é esse. Então era aquela coisa da noiva querendo, né? Então veja bem, aí namorou, noivou, e aí veja bem, a noiva querendo se casar. Pois é, isso é a igreja hoje, a igreja querendo. Então a ceia o que é? A ceia é quando a igreja fala assim, eu não sou solteira. A moça solteira faz o que ela quer, mas a moça que está noiva, ela não faz o que ela quer. Se a gente fosse solteiro, a gente faria o que a gente... Mas agora nós não somos mais solteiros, nós somos a noiva. Você é a noiva. Ah, eu vou fazer o que eu quero. Aqui não, aqui você não vai fazer o que você quer não. Nessa igreja não. Porque nós estamos cuidando aqui para preparar pessoas para ser noiva. Aqui você vai ser o que a palavra diz que você precisa ser. Porque um pouquinho de fermento leveda toda, estraga tudo. Então você vai ajudar essa massa a ser perfeita aos olhos de Deus. Você veio aqui para ser tratado, para ser trabalhado, e o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Fala assim, eu sou noiva. Sua noiva. Então, a noiva, o que ela tem que fazer? Ela está à véspera do casamento. A moça que namora, né? Às vezes ela ainda dá um beijinho no outro, né? O rapaz que namora ainda às vezes dá um beijinho na outra lá escondida. Mas a moça que é noiva, ela não vai arriscar o casamento. Fala, já pensou se ele fica sabendo? Aí eu vou ficar para a tia. Então, você vai arriscar a sua salvação? Você não pode arriscar a sua salvação. Você agora é noiva. Então você tem que ter em memória quem? Jesus. E o que? Está voltando. Fala, Jesus está voltando. O Espírito Santo está mandando eu falar aqui para você. Não é para todo mundo. Isso é só para uma pessoa, 2, 3. Quem sabe algumas dezenas aqui, não sei. Mas o Espírito Santo está falando para eu dizer, eu vou dizer, e eu vou usar você para pregar essa palavra, para que possa chegar a todos. Então você vai dizer assim para quem está do seu lado, fala assim, o Espírito Santo está mandando você pensar antes de você fazer. Fala aí. Aquilo que você estava pensando em fazer, não faça mais. Tenha em memória que você é noiva e Jesus está voltando. E precisa pegar a noiva preparada. Precisa pegar a noiva fiel. 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 Diga fiel. Fala, eu vou ser fiel a Jesus Cristo. Precisa pegar uma noiva santa. Quem quer uma noiva impura? Nem nós. Quando vai casar e abre a porta da igreja, o que a gente espera? Uma noiva, pelo menos vestida de como? Santa. O que é aquele vestido de noiva lá? É para deixar a noiva santa, pura, branco. É verdade que hoje tem gente que nasce em casa de roxo, tem umas que, né, na revolta põe até preto. Mas o vestido de noiva qual que é? Santo,
branco, aquela coroa de santidade, aquela grinalda de santidade. É isso que Jesus espera. Não é uma igreja misturada, não é uma igreja bagunçada, é uma igreja santa, que trate as coisas de Deus com santidade, com responsabilidade. Uma noiva da qual o seu amor é só dele, de mais ninguém. Fala assim: o meu amor é só teu, Jesus. Fala: é só teu, Jesus. Aleluia. Uma noiva que cumpre a sua missão. É isso que Jesus espera encontrar. Uma igreja que cumpriu a sua missão. Ou seja, uma igreja no ponto dizendo assim: puxa, volta logo, Jesus. Volta logo, volta logo. Não uma igreja dizendo assim: Jesus, não vem não, porque eu ainda quero mais aqui. Não. Sabe aquela noiva que fala assim: agora não, ano que vem a gente casa. E o cara fala: vamos casar. E ela vai dando uma volta no noivo, né? Fala: não, não tem dinheiro, não tem casa. É tudo volta, porque quem quer casar, casa sem dinheiro. Casa sem casa. Quando a gente fala assim, quando o pastor fala assim: Jesus vai voltar, tem uns que falam assim: misericórdia. Não, irmão, o que Jesus espera é uma igreja dizendo assim: volta, volta, levanta as duas mãos e fala assim: volta logo, Jesus, volta, volta logo. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar a Deus. Volta, volta, volta. Volta, 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 Jesus. Jesus vem nos buscar, irmão. Vem buscar a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida dos irmãos que deixaram ali, meu Deus, o seu lugar para poder somar aqui diante do altar, como forma preparativa para a ceia do Senhor, a comunhão com o Senhor. Meu Deus, nós te pedimos para que o teu Espírito Santo possa falar conosco acerca de todos os detalhes necessários, a fim de que a gente venha, meu Deus, preparar, a fim de que a gente venha, meu Deus, deixar tudo pronto. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja quebrantado, que as nossas vidas sejam transformadas. Tudo que for, meu Deus, necessário ser trabalhado, que as nossas mãos possam estar, meu Deus, em plena atividade, para que, ó Pai, a nossa vida, ela possa ser colocada diante do Teu altar, não somente com palavra, mas que a gente possa chegar aqui no dia de ceia e se apresentar diante do Senhor. Que esta palavra ela venha ser motivadora nesse aspecto, que a gente possa pedir perdão para quem precisamos, que a gente possa estender perdão a quem precisamos, que a gente possa reconsiderar o que for necessário, que a gente possa colocar a nossa vida em plena obediência àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, tudo aquilo que foi motivado, meu Deus, pela carne, meu Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, venha nos dar, Senhor, tudo aquilo que é necessário, que a gente possa entrar em oração, que a gente possa entrar em consagração, porque tem coisa que a gente já decide e faz, mas tem coisa que é só debaixo de oração, tem coisa que é só debaixo de jejum, tem coisa que é só debaixo de consagração. Mas a tua palavra fala que a gente nunca perde. A tua palavra fala que todo aquele que resiste o diabo foge, meu Deus. Então, meu Senhor, que nós possamos levantar uma resistência aqui agora. Nós não vamos entregar a nossa aliança de noivado assim, de mão beijada para o inimigo. Nós repreendemos o mal,
nós repreendemos a tentação, nós repreendemos agora a opressão, nós repreendemos agora toda a estratégia que o inimigo tem usado para roubar nosso pensamento, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa vida do altar. Que toda arma forjada do inimigo seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos dê força, sabedoria, que o Espírito Santo nos ensine um caminho, para que a gente possa se organizar nossa casa, organizar casamento, organizar a vida no altar, organizar o altar que às vezes pode estar quebrado, rompido. Meu Deus, vai ser 15 dias de muito trabalho, Senhor, mas vai valer a pena, porque nós vamos ver o céu se abrir, Senhor. Nós não vamos participar de uma cerimônia, nós vamos participar da comunhão, da aliança com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Diga comigo, em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Pai querido e santo, que seja uma semana abençoada, uma semana gloriosa na vida de cada um, Senhor, de grandes realizações, de grande conquista, uma semana de fé, uma semana de milagre, uma semana onde se rompa, meu Deus, a tua palavra na vida de cada um. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, e para Jesus agora, para Jesus, para Jesus.